seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Palavra do Senhor, palavra da Deus. salvação, graças a Deus. Podemos assentar. Certos acontecimentos, certas narrativas que a gente encontra no Evangelho são muito interessantes, porque se nós pararmos para pensar, e essa muitas vezes a tarefa do pregador, a tarefa do pastor, é parar para pensar naquilo que está escrito na palavra de Deus, elas reproduzem situações do nosso dia a dia. Nós vivenciamos essa situação narrada neste trecho, de Mateus 14. Muitas vezes eu poderia até arriscar dizer diariamente. Essa é a nossa vida. Prestem bem atenção. Jesus nos convida a um passeio sobre as ondas, Foi a imagem que me ocorreu quando eu fiz a leitura desse texto. Um passeio sobre as ondas. E vamos ver o que aconteceu antes exatamente desse episódio. Jesus tinha multiplicado os pães. Ele tinha encontrado uma multidão, ele tinha pregado para essa multidão o dia inteiro e no final do dia, então ele recomenda aos discípulos: bom, está na hora do pessoal lanchar, comer alguma coisa, não é? Aí os discípulos disseram: pois é, mas onde é que eles vão achar comida a essa hora? Não tinha supermercado, não tinha restaurante, não tinha iFood, não tinha nada disso para entregar comida no deserto para aquele povo. Como é que a gente vai fazer? E Jesus ainda vira para eles e fala: dai-lhes vós mesmo de comer. Aí é que a coisa piorou, Não, vocês que se virem, arrumem comida para eles. E o que aconteceu? Bom, há várias interpretações. Eu defendo aquela interpretação de que as pessoas tinham saído já com alguma coisinha para lanchar, porque era costume, eles já, justamente por não ter aonde comprar comida, então sempre que eles saíam levavam alguma coisa. E então, depois que uma criança dá o exemplo da partilha e apresenta lá 5 pães e 2 peixes para o
para Jesus, então todo mundo abre também aquilo que tinha trazido, faz então uma grande partilha. E o milagre da chamada multiplicação dos pães é o quê? É o milagre da partilha, o milagre da distribuição coletiva de tudo aquilo que eles tinham trazido. Não é? Então, depois desse episódio extraordinário, o que aconteceu? As pessoas queriam elevar a Jesus a rei. Queriam eleger, promover Jesus como rei. Não é? Foi um momento assim, uma apoteose, um momento de consagração, todo mundo querendo, né, levar Jesus assim nos braços do povo. É claro que os discípulos estavam achando ótimo aquela situação, não é? Nada como um grande sucesso, um grande aplauso da multidão, para você também se sentir gratificado, se sentir, não é, consagrado. E então Jesus, os discípulos de Jesus, do outro lado do Magalhães, outra porta. Então Jesus, os discípulos de Jesus estavam curtindo o grande sucesso que foi a multiplicação dos pães. E aí vem a ordem de Jesus dizendo o seguinte: olha, vamos sair daqui. Mas Jesus, o negócio está bom aqui. Pois é, vamos embora. Não era aquilo que Jesus queria. Evidentemente, Jesus não veio para ser eleito rei e nem para desafiar a autoridade de quem quer que fosse, seja dos romanos, dos judeus e tal, nesse sentido político. Ele não veio fazer uma sublevação de tomada do poder, nada disso. Não era o objetivo do seu ministério. Então, Jesus trata de jogar água na fervura, né? Então ele tira os discípulos, meio ao que parece, o texto fala, né? Então, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Eles entraram no barco meio que empurrado, né? Sobe no barco e vai embora. Só que Jesus não subiu no barco. Jesus ficou. E com certeza os discípulos devem ter perguntado para eles, né? E o senhor não vai não? Ele disse, não vou não. Eu vou subir para o monte, eu vou ficar um tempo a sós, eu vou orar, eu vou passar alguns momentos, né, sozinho. Enquanto isso, vocês vão para o outro lado do lago. Eles devem ter perguntado, mas como é que o senhor vai chegar lá? Então, não se preocupe com relação a isso. Eu sei como eu vou fazer para chegar. Pode ir que eu daqui a pouco encontro vocês. Então tá bom. Os discípulos pegam o barco, começam a travessia do lago e Jesus então sobe para o monte para ter uns momentos de, digamos assim, de recarga espiritual, de comunhão com Deus, coisa que ele fazia com uma certa frequência, né? E a gente às vezes até pensa, mas Jesus precisava, não era filho de Deus? Pois é, Jesus, que era filho de Deus, precisava ter esses momentos de oração, de momentos a sós com Deus. Imagine nós, que muitas vezes negligenciamos esses momentos na nossa vida, é ou não é? Bom, os discípulos então começam a atravessar o lago e vem uma ventania e as águas começam a ficar agitadas e a navegação começa a ficar difícil e eles enfrentam dificuldades na sua travessia.
não é? E isso nos remete a uma simbologia que é muito próxima da gente. Eu não sei se vocês têm, eu deveria até estar projetando aqui, mas se vocês se lembrarem, como é que é o símbolo da IPU, a logomarca da IPU? Um barquinho com cruz e tem um arco-íris. Um barquinho com uma cruz no meio, né? E um arco-íris em volta, não é? Esse barquinho é o barquinho dos discípulos. Por isso que se adotou como símbolo da igreja, não só da IPU, da igreja, invisível, ecumênica, universal, o quê? Um barco cheio de discípulos dentro. Esse é o símbolo da igreja. Em cima de umas águas, né? Tem umas ondinhas também, né? No símbolo da IPU tem lá umas ondinhas de água, né? Então, esse barco é a igreja, enfrentando as ondas, as tempestades, as calmarias, enfim, né? Atravessando pelos tempos. Enquanto isso, Jesus, cadê Jesus? Jesus estava longe dele, estava separado dele. Da mesma forma que nós não temos o Jesus encarnado, visível aqui no nosso meio. Nós temos a presença do seu Espírito, é outra coisa. Mas ele não está em pessoa ali, e ninguém está autorizado, apesar de em algumas igrejas se dizer que determinada pessoa é representante de Cristo na Terra. Na nossa igreja, nós não cremos que ninguém está autorizado a ter esse cargo. Se alguém representa Jesus, são todos os cristãos. Todos nós somos chamados a representar a Jesus Cristo com a nossa vida, com as nossas limitações, com as nossas lutas. Mas não uma determinada pessoa ser eleita, designada para fazer esse papel, não é? Mas vamos lá. Jesus não estava ali dentro do barco, não é? Mas ele estava acompanhando essa travessia. E ele acompanhou essa travessia como? Desse jeito, a pé. A pé, andando por cima das ondas. E acabou chegando lá perto deles. Os discípulos eram pescadores, eles tinham uma certa experiência em lidar com situações como essa, né, lá do lago de Genezaré, do Mar da Galileia. Não é? Então, eles estavam com dificuldade lá no meio das ondas. Mas o interessante é que eles não ficaram com medo das ondas, por maior que fosse a dificuldade da navegação. Eles se assustaram foi quando Jesus apareceu. Foi Jesus que assustou eles, não foram os problemas, não foram as ondas. Vejam só. Não é? E isso acontece na nossa vida também. A gente está acostumado a lidar com dramas, com dificuldades, com limitações, com coisas mais sérias ou menos que nos acontecem. Mas quando Jesus aparece no meio da situação, quando Jesus faz uma intervenção na nossa vida, aí a gente se assusta. Em vez de a gente ver nisso a salvação, o alívio, o socorro, a solução, a gente se assusta com Jesus. Não é? Olha só que coisa. Mas tudo bem. Pedro, sempre Pedro, não é? Jesus, claro, se apresenta e ele diz assim: gente, sou eu. Ele se apresenta. E lembrem-se
Nos evangelhos, toda vez que Jesus fala, eu sou, ou no caso aqui, sou eu, ele está anunciando a sua divindade. É a mesma frase que a sarça ardente, aquele arbusto que pegava fogo na presença de Moisés, quando Moisés começa a conversar com aquele arbusto pegando fogo, ele pergunta, quem é você? Então o arbusto diz, eu sou aquele que é. É a presença de Javé diante de Moisés. E em diversas ocasiões do Evangelho, então, Jesus afirma, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E aqui simplesmente ele se identifica e diz, sou eu. Pedro, sempre Pedro, recebe essa informação, mas ele quer dar um passo adiante, ele quer provar alguma coisa a mais. Então ele diz, olha, se você é você mesmo, quem você diz que é, então me faz andar por cima da água igual você. E Jesus simplesmente responde, então vem cá. Vem cá. Ele chama Pedro para fora do barco. Ele chama Pedro para fora do barco. Ele tira Pedro da sua zona de conforto, da sua segurança, e o convida, então, digamos assim, para um salto da fé. Sai de dentro do barco, olha para mim, e você vai andar sobre as ondas. E é exatamente isso que acontece quando Pedro olha para Jesus e põe o pé fora do barco, ele também consegue andar por cima da água sem afundar. Vejam que coisa interessante. E ele dá um passo, dá outro, dá mais outro, e mais outro, ele está indo tão bem, mas aí ele começa a olhar para as ondas. De repente uma onda passa, molha o pé dele, a outra vem assim de lado, vem outra pelas costas, e ele começa a ficar preocupado com aquelas ondas, com aquele mar revolto, encapelado, e aí ele desvia o seu olhar de Jesus, fica olhando para as ondas, e aí então ele começa a afundar. Vejam que coisa interessante. O mais difícil não é andar por cima da água. Isso foi tranquilo. Ele estava conseguindo, ele estava indo. O mais difícil foi manter o olhar direcionado para Jesus. O mais difícil foi olhar para Jesus e manter esse olhar para Jesus, não olhar para as outras coisas. Isso é que foi difícil. Como é difícil para nós também, na nossa vida, nas nossas decisões, na nossa igreja, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa vida. É difícil a gente manter o olhar em Jesus. A gente não olha para Jesus, esquece de Jesus muitas vezes. A gente olha para um monte de coisas. A gente olha para o nosso orçamento, a gente olha para a nossa saúde, a gente olha para a imagem que as pessoas fazem de nós, a gente olha para as redes sociais, a gente olha para um monte de lugares. A gente não olha para Jesus. A gente olha para a agitação do mar que está à nossa volta e a gente quer se equilibrar por cima dessas águas, mas volta e meia a gente está afundando, está se afogando, está se debatendo.
porque quem pode nos manter fora d'água, para ele a gente não olha. Não é assim? Então, difícil não é andar sobre as ondas, difícil é manter o olhar em Jesus. É esse o desafio que Jesus nos coloca, não é? Graças a Deus, Jesus estende a sua mão e puxa Pedro de dentro da água e leva Pedro para dentro do barco. Então, Pedro volta para a igreja e Jesus também, graças a Deus, que Jesus de vez em quando está dentro da igreja. Não é? Nos puxa de dentro da tempestade e nos coloca dentro do barco. Mas eu creio que a grande lição desse episódio, dessa narrativa de Mateus, é exatamente essa, de mostrar o quanto a gente precisa estar olhando para Jesus. O interessante é que a fé de Pedro, ela é fraca, né? Ela falhou. Mas pelo menos Pedro saiu do barco. Pelo menos Pedro tentou. Pelo menos Pedro deu alguns passos. Pelo menos isso. Os outros discípulos, ninguém quis se arriscar, sair de dentro da canoa. Ficou todo mundo lá abrigado. Né? Eu acho que isso também nos mostra o seguinte: será que nós estamos dispostos a sair de dentro da nossa zona de conforto, da nossa segurança, não é? Do nosso tempo, dessa igreja bonita, não é? Desse meio de pessoas bonitas também, amigas, não é? Será que a gente está disposto a abrir mão disso para andar com Jesus, onde as águas são mais revoltas, onde o mar é mais agitado? Será que a gente está disposto a aceitar esse desafio? Pedro aceitou. E aí ele experimentou o que é andar junto com Jesus por sobre as ondas. Ele aceitou o convite para um passeio sobre as ondas. Eu acho que Jesus também nos convida a dar esse mesmo passeio, o passeio da fé, o passeio de olhar para Jesus e caminhar em lugares onde a gente imagina que não consegue andar. Esse episódio tem várias lições, tem vários ângulos, tem várias coisas que a gente pode referir, né? Eu sei que meu colega, reverendo Cláudio Soares, lá na Comuna, em Vitória, pregou sobre esse texto hoje, e ele pregou com um outro tema. Ele pregou com um tema assim: quem tem medo de fantasmas? Porque quando os discípulos avistam Jesus caminhando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma. E, inclusive, a palavra grega usada no original do Novo Testamento grego é exatamente essa. É um fantasma. Não é? Poderíamos também refletir um pouco sobre isso. Mas vamos ficar por aqui nessa noite para enriquecer, né, a nossa fé, para nos fazer pensar um pouco a respeito dos desafios que Jesus nos propõe para a nossa vida. Amém? Eu quero, antes de concluir essa mensagem propriamente, eu quero compartilhar com vocês uma canção dos anos 80, mas que eu me lembrei muito dela quando eu li essa passagem. É uma canção que se chama Pescador, do grupo Vencedores por Cristo, uma composição do inesquecível
Ercílio Sérgio Pimenta. É manhã mercador, já se lança no mar, pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Só a sol, suor, céu e céu, mar e mar. No Triângulo, Ariel Amaral. Obrigado, Ariel.